O que o governo chama de valorização da cultura popular é, na prática, mais um nicho para o aparelhamento e a dotação de recursos públicos para grupos ideologicamente alinhados. A Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares foi lançada hoje, com a promessa de valorizar e preservar saberes ancestrais. Trata-se, na realidade, de um novo campo fértil para o clientelismo, onde a cultura vira moeda de troca política. O governo anuncia mais um programa para injetar dinheiro na economia, o Desenrola Brasil. A promessa é devolver o acesso ao crédito a famílias endividadas. O que esse tipo de iniciativa geralmente faz é postergar o problema fiscal com mais endividamento público, criando a ilusão de solução para o cidadão enquanto o Estado se aprofunda em suas próprias finanças precárias. A justiça italiana negou a extradição de Carla Zambelli ao Brasil, anulando uma decisão anterior. A decisão da última instância italiana demonstra, mais uma vez, a complexidade, por vezes, a morosidade dos acordos internacionais de cooperação jurídica, especialmente quando envolvem figuras políticas de relevo. Uma análise lúcida aponta que o Brasil se transformou em uma grande torcida, onde a seleção é usada como propaganda e a política se resume a fanatismo e acusação mútua de corrupção. Essa mentalidade de nós contra eles, exacerbada em anos eleitorais e de grandes eventos esportivos, impede o debate racional e foca a energia popular em divisões superficiais, enquanto os problemas estruturais permanecem intocados. As eleições na Colômbia colocam em jogo a direção que o país tomará, com um desafio específico das forças populares em aprofundar o diálogo e a campanha junto ao povo. A retórica sobre forças populares e diálogo com o povo é um clichê recorrente em discursos que buscam mobilização de massas, mas raramente se traduz em soluções pragmáticas para a governança. O deputado Mário Frias deve retornar ao Brasil no domingo, após uma viagem ao Bahrein e aos Estados Unidos. A questão fundamental aqui não é a viagem em si, mas a eventual ausência de autorização formal da Câmara, que levanta a discussão sobre os procedimentos internos e a disciplina parlamentar. Marcos Nobre, em análise, sugere que o timing de um escândalo envolvendo o nome Vorcaro foi conveniente para Flávio Bolsonaro, dando tempo para uma eventual recuperação de imagem. A observação de Nobre toca em um ponto sensível da política brasileira: a orquestração de narrativas e a exploração de eventos midiáticos para moldar a opinião pública e o cenário eleitoral. Flávio Dino, em evento em São Paulo, declarou que o bloco da ilegalidade nunca foi tão forte e unido no Brasil, criticando também o uso de emendas e a atuação de facções. É notório que a concentração de poder e a manipulação de recursos públicos, sejam por meio de emendas ou pela infiltração do crime organizado, são mecanismos que fragilizam as instituições democráticas e a própria lei. O governo reafirma o compromisso com o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades como objetivos centrais da ação pública. A repetida ênfase em desenvolvimento econômico e redução de desigualdades soa como um mantra em qualquer governo, mas a efetividade dessas políticas depende da sua execução e da transparência na alocação de recursos. A ministra Carmen Lúcia votou favoravelmente à derrubada da flexibilização da lei da ficha limpa. A decisão do STF sobre a lei da ficha limpa incide diretamente na capacidade de indivíduos com histórico de condenações concorrerem a cargos públicos, um debate que opõe a segurança jurídica à eficácia do combate à corrupção. O Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2026, um evento que, para além do esporte, movimenta a economia e a imagem do país no exterior. A organização de eventos de grande porte como a Copa do Mundo exige planejamento logístico complexo e, frequentemente, investimentos públicos significativos, cujos retornos nem sempre são claros ou distribuídos de forma equitativa. A geopolítica agrícola já é uma realidade, com o Brasil precisando de capital, tecnologia e mercados sofisticados para competir globalmente. A competitividade do agronegócio brasileiro está intrinsecamente ligada à sua capacidade de adaptação às novas dinâmicas globais e à busca por mercados que valorizem a qualidade e a sustentabilidade. A economia de guerra emerge como um negócio lucrativo em tempos de insegurança geopolítica permanente, beneficiando setores como tecnodefesa e petróleo. A percepção de que a guerra é um motor econômico levanta questões éticas e pragmáticas sobre os verdadeiros interesses por trás de conflitos e a sustentabilidade de modelos econômicos baseados na instabilidade. A seleção iraniana viajou à Turquia para amistosos e para resolver pendências de visto para a Copa do Mundo de 2026, em meio a tensões com os Estados Unidos.
A situação diplomática do Irã com os Estados Unidos adiciona uma camada de complexidade às atividades esportivas internacionais, evidenciando como a geopolítica interfere até mesmo em eventos de cunho lúdico. A geoestratégia dos Estados Unidos na questão iraniana é analisada sob a ótica de como o poder estatal é projetado e protegido no espaço global. A influência de potências globais na região do Oriente Médio é um exemplo clássico de como a busca por estabilidade e a projeção de poder moldam as relações internacionais contemporâneas. O Bitcoin apresentou recuo no Pizza Day, com a geopolítica e a performance dos ETFs no radar dos investidores. A volatilidade do Bitcoin, influenciada por fatores geopolíticos e pela dinâmica dos fundos de investimento, ilustra a interconexão entre mercados financeiros e eventos globais. A AproSoja Brasil e suas afiliadas estaduais realizarão o 2º Congresso Brasileiro dos Produtores de Soja em Brasília. A organização de congressos setoriais como este é crucial para a troca de informações, o debate de desafios e a proposição de soluções para o avanço do agronegócio. A Fundação Dom Cabral promoverá um debate sobre a geopolítica da alimentação e seus impactos no futuro do agronegócio global. A discussão sobre a geopolítica da alimentação é pertinente, pois aborda as complexas relações de poder, segurança alimentar e mudanças climáticas que afetam a produção e distribuição de alimentos em escala mundial. O paradoxo de Hormuz, com um desfecho incerto para a guerra, já produz um terremoto geopolítico que transcende o conflito imediato. A complexidade da situação em Hormuz demonstra como conflitos regionais podem desencadear reações em cadeia, impactando a estabilidade global e os fluxos comerciais. A bolsa e o dólar operaram com cautela, influenciados pela geopolítica e pela ausência de catalisadores claros no cenário econômico brasileiro. A sensibilidade dos mercados financeiros a eventos geopolíticos e a conjuntura econômica interna e externa é um reflexo da interdependência globalizada em que vivemos. A previsão de déficit primário para 2026 aumentou para 60,3 bilhões de reais, impulsionada pelo crescimento de gastos obrigatórios, como precatórios. O aumento do déficit primário, mesmo com a economia em crescimento, sinaliza desafios fiscais persistentes e a necessidade de uma gestão pública mais eficiente para evitar o acúmulo de dívidas. O Dia da Indústria celebra a relevância do setor para a economia, inovação e empregos no Brasil. A indústria brasileira, desde suas origens com a abertura dos portos, tem sido um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e a geração de valor agregado no país. A Moody's aponta que a política está dificultando o ajuste fiscal necessário para a economia brasileira. A intervenção política em questões econômicas, quando contrária ao ajuste fiscal prudente, pode comprometer a credibilidade do país e a sua capacidade de atrair investimentos. União Europeia e Brasil buscam solucionar um veto à exportação de carne. A resolução de barreiras comerciais, como o veto à exportação de carne, é essencial para a manutenção e expansão do comércio internacional e para a saúde da balança comercial brasileira. Você já parou para pensar o quanto a interferência política desvia recursos e energia que poderiam ser usados em políticas públicas eficazes, como a gestão de infraestrutura ou a inovação tecnológica? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. A União Europeia e o Brasil esperam solucionar brevemente o veto à exportação de carne. A negociação para reverter o veto à exportação de carne para a União Europeia demonstra a importância do diálogo bilateral e da adaptação a normas sanitárias internacionais para o acesso a mercados estratégicos. A notícia sobre a extradição de Carla Zambelli pela justiça italiana, negada em última instância, levanta questões sobre a aplicação da lei em casos de figuras públicas com ramificações internacionais. A decisão da justiça italiana, ao negar a extradição, pode ser interpretada sob diversas óticas: a soberania do sistema judicial italiano, a análise das provas apresentadas ou até mesmo um jogo político de influência. A declaração de Flávio Dino sobre o fortalecimento do bloco da ilegalidade no Brasil, enquanto membro do próprio governo, soa como uma autocrítica velada ou uma tentativa de se distanciar de falhas sistêmicas. A persistência de problemas como o uso distorcido de emendas, a atuação de facções e a lavagem de dinheiro, que o próprio Dino aponta, são sintomas de um Estado capturado e de uma fragilidade institucional que exige mais do que discursos. A criação da Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares pelo governo parece mais uma estratégia para ampliar o leque de verbas e cargos a serem distribuídos, sob o manto da preservação cultural. Programas como o Desenrola Brasil,
que prometem reabilitar o acesso ao crédito para endividados, tendem a ser paliativos que ignoram a raiz do problema, a incapacidade do Estado de gerir suas próprias finanças e a falta de estímulo à responsabilidade individual. A decisão da justiça italiana em negar a extradição de Carla Zambelli ao Brasil é um lembrete da complexidade das relações jurídicas internacionais e dos processos que podem se arrastar por anos, muitas vezes com desfechos imprevisíveis. A análise de Marcos Nobre sobre o timing de escândalos e seu impacto na política, especialmente em relação a Flávio Bolsonaro, expõe a natureza performática e manipuladora de certas narrativas políticas. O fato de o Irã se deslocar à Turquia para resolver questões de visto para a Copa do Mundo de 2026, no contexto de tensões com os Estados Unidos, ilustra como a geopolítica se entrelaça com as mais diversas esferas da vida global, inclusive o esporte. O recuo do Bitcoin no Pizza Day, com a geopolítica e os ETFs no radar, é um reflexo direto da volatilidade que caracteriza os ativos digitais, amplificada por incertezas macroeconômicas e tensões internacionais. A reunião da ProSoja Brasil para o seu segundo Congresso Brasileiro dos Produtores de Soja em Brasília visa discutir o futuro do setor, um dos pilares da economia nacional. A Fundação Dom Cabral debater sobre a geopolítica da alimentação e seus impactos futuros no agro global é uma iniciativa pertinente, dada a crescente influência das relações de poder no suprimento de alimentos. O paradoxo de Hormuz e o seu impacto geopolítico, mesmo com um desfecho incerto para a guerra, destacam a fragilidade do equilíbrio de poder no Oriente Médio e as suas reverberações em escala mundial. A volatilidade da bolsa e do dólar, influenciada pela geopolítica nesta quinta-feira, reafirma a constante necessidade de monitoramento dos fatores externos que afetam a economia brasileira. A análise da Moody's sobre a política atrapalhando o ajuste fiscal no Brasil é um alerta contundente sobre a necessidade de priorizar a responsabilidade fiscal sobre os interesses políticos imediatos. A busca pela solução do veto à exportação de carne à União Europeia é um exemplo da importância da diplomacia e da conformidade com padrões internacionais para o comércio exterior brasileiro. Se informação importa para você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Nos vemos amanhã.